No Jornal da Cidade você vai acompanhar. Começou oficialmente esta semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Seminário tem como proposta debater o turismo na região. Corpo de recém-nascido é encontrado em córrego em Três Pontas. O que é notícia em Três Pontas e região, você acompanha aqui no Jornal da Cidade. Vem aí a 21ª Copa de Marcha no Clube Três Pontano do Cavalo. Sábado, dia 9 de abril, a partir das 10 horas da manhã, tradicional Copa de Marcha do Manga Larga Marchador. E no dia 10 de abril, domingo, Prova Mirim e o famoso Poeirão, com a participação de várias raças, com destaque para o Manga Larga Paulista, que estarão em Três Pontas depois de um bom tempo. A entrada é gratuita e não será permitida a entrada de veículos com som e bebidas. No local, haverá serviço de bar e restaurante completo. Inscrições www.ruraleventos.net.br. Mais informações 35 99827 2576. Começou oficialmente esta semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, este ano a imunização teve início no dia 4 de abril e prossegue até o dia 3 de junho, sendo 30 de abril o dia D de mobilização social. O governo federal deve distribuir cerca de 80 milhões de doses para os estados. A gripe e a Covid-19 são doenças respiratórias que circulam simultaneamente. Por isso, toda medida preventiva é necessária para cuidar de si e do próximo. A vacina é totalmente segura e não causa gripe, pois é composta apenas de fragmentos de vírus que garantem a devida proteção. Como está sendo a vacinação contra a gripe aqui no município de Três Pontas? Então, Vanderlei, a vacinação ela está começando devagarinho, né? A gente começou a trabalhar desde o dia 4, né? Desde ontem, com a população de 80 anos e mais e todos os trabalhadores da área da saúde. Tá? Hoje, a gente já baixou essa faixa etária para 70 anos e mais e continua com os trabalhadores da saúde. Então, todo mês de abril, a gente vai trabalhar esse público, tá? Então, assim, a vacina, a gente trabalha de forma escalonada, justamente para não dar aglomeração, não dar tumulto. Todas as salas de vacina estão abertas. A gente está fazendo um horário diferenciado para realmente poder atender esse público com tranquilidade, para não atrapalhar a rotina, né, que é a vacinação de criança e as outras vacinas. Clara, por que temos que tomar a vacina da gripe todos os anos? Porque a vacina ela não confere imunidade permanente, tá? Então, funciona da seguinte forma, né? Todos os anos, a vacina ela vem um pouco modificada. Existe um programa que ele é feito no mundo, que a gente chama de unidades sentinelas. Essas unidades sentinelas, eles fazem a coleta, né, dos casos suspeitos de gripe no mundo inteiro. E, conforme o resultado dessas coletas, é feita a vacina do próximo ano, tá? Então, todos os anos tem alguma mutação, alguma cepa diferente. Tem ano que ocorre mais a influenza A, tem ano que ocorre mais a influenza B, tem ano que é mais o H1N1. E aí a vacina é feita em cima desse estudo, tá? Ela não confere imunidade permanente. Geralmente ela dura em torno de 6 a 7 meses só. O pico, eu tomei a vacina hoje, o pico dela é entre 2 e 3 meses, depois essa imunidade começa a cair. Por volta de 6, 7 meses eu não tenho proteção mais. Lara, tem alguma novidade quanto à vacinação da gripe esse ano? Não, a novidade agora é que a gente começou, né, a pandemia, né, do Covid, ela nos ensinou a trabalhar com esse público mais escalonado, a gente trabalhar por faixa etária. Você viu aqui, né, pegou algumas imagens, não tem tumulto, todo mundo está chegando, sendo atendido rapidamente, sem aglomeração, sem fila. Nesse momento, a gente está aproveitando também fazendo Covid nos atrasos, nos idosos que já completaram a 4ª dose.
né? Então, a novidade não tem, tá? A novidade mesmo é só essa questão da gente estar trabalhando escalonado por faixa etária e também conforme as doses que o governo nos disponibiliza, tá? Se eu recebo 1.000 doses, eu não posso chamar um público que tem 5.000 pessoas, tá? Então, por isso que a gente está trabalhando. Até o momento, eu recebi 4.000 doses. Pode-se afirmar, então, que esta campanha também é uma excelente oportunidade para que a população atualize o cartão de vacinas? Com certeza, né? Você viu hoje que a gente está aproveitando e fazendo Covid, mas jovens que aparecem, está com a vacina de tétano, hepatite ou outra febre amarela, a gente tem aproveitado e feito a rotina junto também. Está agendado para o dia 21 de abril, a partir das 17 horas, aqui em Três Pontas, no Espaço Café, Até que a Terra Vire Céu, com as atrações Café Colo de Deus, mais Fraternidade. Este evento vai contar com loja mais praça de alimentação. Para mais informações, 35 99802 9283. As cidades turísticas de Minas Gerais são repletas de cultura, história e belezas naturais. As montanhas e suas cachoeiras proporcionam um cenário com paisagens de tirar o fôlego. O turismo em Minas Gerais movimenta bilhões na economia e, com isso, é possível afirmar o crescimento em número de empregos. A tradição, a cultura, a cozinha e o jeito único de seu povo fazem da nossa região um dos destinos mais acolhedores do mundo. Acompanhe a reportagem. Esta semana está sendo realizado aqui em Três Pontas o seminário Trilhas, Desenvolvimento, Turismo e Liderança, UAI. O seminário contou com a presença de diversas autoridades e lideranças ligadas ao turismo e tem por objetivo promover discussões, conscientizar e mobilizar acerca do desenvolvimento econômico e social da região, com ações de desenvolvimento da atividade turística em sua multidisciplinaridade, turismo rural e turismo de excelência, além de capacitações para os empreendedores do negócio do turismo. Antes do seminário também foram realizadas algumas ações. Como foi essa experiência? Foi uma experiência super bacana que aconteceu lá no restaurante Cheiro Verde. Foram cursos de atualizações para bares e restaurantes, para os colaboradores de bares e restaurantes, para a arte de bem receber, para saber fazer um drink diferente, pratos diferentes, utilizando os nossos ingredientes do nosso dia a dia, como uma costelinha, uma costela de porco, uma tilápia, que é tão comum no nosso dia a dia. E aí o chefe mostrou como fazer um empratamento disso, formas mais elaboradas de utilizar esses ingredientes. E foi realmente super bacana, teve uma adesão bacana dos bares também, então foi muito bom, foram ótimos os cursos. Ana, um evento como este é sempre bem-vinda às parcerias. Eventos como esse, que são grandes, né, e importantes, relevantes, sem parcerias, eles não se realizam. Então, essa formação dessa rede com sociedade civil, privada, as empresas, né, e o poder público, isso engrandece, isso enriquece, isso ganha robustez, né, ganha tamanho. Então as parcerias são sempre realmente muito bem-vindas. E para esse evento a gente está super surpreso porque foram muitas empresas que compraram a ideia, acreditaram no projeto e estão junto com a gente aqui. Secretária, em uma iniciativa inédita, Três Pontas realiza este seminário para fomentar o turismo no sul de Minas. Então, Vanderlei, boa noite a todos. A gente está muito feliz com essa concretização. É um sonho a gente poder levar o nome da nossa cidade. Três Pontas é uma cidade que tem muita coisa legal. Né? A gente tem o nosso tripé, a fé, a música e o café, a gente tem hoje o nosso turismo rural, que é muito bacana, a gente tem o Padre Vitor, né? Então, assim, os próprios músicos daqui, nossos bares, nossos restaurantes, é uma cidade acolhedora. Então, a gente queria fazer isso para mostrar Três Pontas para o estado de Minas, né? Para o país inteiro, e o Alex veio com essa iniciativa, e como a minha pasta é muito afim na dele, em questão, né, da questão do turismo, porque o desenvolvimento econômico, uma das potencialidades que a gente pode ter no local é o turismo.
E o turismo, quando ele irradia, né, ele ajuda muito a comunidade, ele gera emprego, ele gera renda para a comunidade. A gente pode ver que um lugar onde recebe bem turista, né, é um lugar onde fica dinheiro, né, onde as pessoas gostam de passear, de ver. Então, juntou assim os nossos sonhos de ver Três Pontas, né, voltar a ter um protagonismo, né, que já teve, e a vontade mesmo de fazer algo diferente e de pegar essa maré boa da cidade e fazer com que Três Pontas realmente entre aí para o cenário, pelo menos estadual, a esperança de um nacional aí também. Qual a finalidade deste seminário? Então, a finalidade principal é a gente começar a fomentar o nosso turismo. A gente sabe que Três Pontas tem um potencial enorme no turismo e agora a gente está colocando esses produtos na prateleira, que é como a gente fala, né? A gente já tem esses produtos, mas eles precisam ser embalados, colocados na prateleira para vender. Então a finalidade principal é mostrar o potencial que Três Pontas tem, abrir o campo para os nossos empresários, sensibilizar a população de Três Pontas para que a gente trabalhe de mãos dadas e que a gente possa entregar para o nosso turista produtos de cada vez mais qualidade. Por que, secretário, esse seminário ele foi dividido em 4 dias? Isso. Então hoje é a entrega, né, o primeiro dia é a entrega justamente desse plano, desse mapeamento turístico. E os 3 dias que seguem à frente, a gente trabalha sempre em cima do pilar fé, música e café. Então, cada um desses dias a gente vai discutir o turismo relacionado à fé, relacionado à música e relacionado ao nosso café, ao nosso turismo rural e ao desenvolvimento das trilhas sonoras, as trilhas de tudo que vocês imaginarem é o que nós vamos discutir aqui. Nos fale do plano de desenvolvimento econômico e rotas turísticas elaborado aqui para o município de Três Pontas. Boa noite. Para nós é uma grande alegria estar aqui nesse momento, nesse evento, entregando para a comunidade, para o prefeito, né, esse plano de desenvolvimento da cidade de Três Pontas. E a partir desse plano de desenvolvimento da cidade, teve como um propósito, né, de construir também algumas ações. E uma delas comitou no plano de desenvolvimento do turismo, onde a gente desenhou o alinhamento em parceria com a Secretaria de Turismo, as rotas do café, a rota do turismo religioso e outros atrativos que a gente está agora com um plano de ação para construir desses atrativos, tornar eles produto turístico. Foi publicado no site da Receita Federal uma nota alertando que o contribuinte precisa ficar alerta, pois golpistas estão enviando guias sem o código de barras, onde a única forma de pagamento é o Pix. Segundo a nota, os empresários optantes pelo Simples Nacional são alvos desta vez. Os golpistas utilizam elementos conhecidos como a logomarca e termos técnicos para tentar dar veracidade ao documento falso. Uma espécie de guia para o pagamento simulando um documento de arrecadação do Simples Nacional é enviada por correspondência, com indicação de Simples Nacional como remetente. Observa-se que ao tentar realizar o pagamento via Pix, única opção no documento falso, pois não há código de barras ou outro meio. O sistema direciona o pagamento para uma empresa privada, denominada Simples Pagamento Online Limitada. É golpe. Os contribuintes precisam verificar os pagamentos pendentes e dívidas em aberto sempre nos sites oficiais dos órgãos públicos. As dívidas do Simples Nacional podem ser consultadas no portal disponível no site da Receita Federal em gov.br/Receita Federal ou no portal do Simples Nacional. Uma notícia causou comoção e chocou os moradores aqui de Três Pontas. Um recém-nascido foi encontrado sem vida em um córrego aqui da cidade. Acompanhe a reportagem. Um bebê do sexo masculino foi localizado por volta das 9 horas da manhã de domingo, em um córrego localizado na Avenida Zé Lagoa, próximo a uma ponte que liga os bairros Perete e Cidade Jardim. Segundo informações, um policial aposentado e que estava de folga recebeu uma ligação anônima de uma pessoa que fazia a caminhada próxima ao local, dizendo que tinha algo parecido com um bebê dentro do córrego.
O policial compareceu ao local mencionado para averiguar a situação. Quando chegou, o sargento da PM deparou com o corpo de um bebê, aparentemente recém-nascido, sendo arrastado pela correnteza e, de imediato, providenciou a retirada do corpo. A viatura da Polícia Militar ficou preservando o local até a chegada da perícia técnica para a realização dos trabalhos periciais. Sargento, relata para os internautas da TV Três Pontas esse fato ocorrido neste domingo aqui na Avenida Zé Lagoa. O fato aconteceu que eu estava na minha residência e eu havia trabalhado durante a noite. Foi quando eu recebi no meu celular uma ligação anônima, dando conta que um feto estava descendo para o córrego abaixo. Eu de imediato levantei, desloquei aqui para o local e um pouco mais para cima desse local aqui, eu vi o feto, que eu fui constatar primeiro, porque aqui o pessoal desova muito animal, muitas coisas assim. E a água estava alta, a correnteza estava mais forte. Foi quando eu reconheci que realmente era um feto. E onde eu liguei no quartel, acionei viatura, porém a correnteza estava muito forte, o feto estava descendo com uma velocidade maior. Aí eu desloquei até esse local onde nós estamos aqui e pulei no córrego e segurei, bloqueei o feto com um galho e ali permaneci. Chegou mais um transeunte que estava passando aqui, me passou um outro galho, eu fiz tipo uma maca e com a chegada da viatura, aí nós conseguimos tirar de dentro do local, dentro do córrego. Sargento, depois de tantos anos de trabalho na Polícia Militar, um fato como esse abala o psicológico do profissional, do policial. Sim, a gente passa por vários problemas, ocorrências diferentes durante um turno de serviço. Mas tratando de uma criança é diferente. Como diz o ditado, a ficha ainda não caiu, né? Porque ela comove a gente. Então a gente fica chateado com essa situação, né? Agora aguardar, né, o desenrolar dessa ocorrência. Mas ser humano, né? A gente sente, aí é chato. Logo em seguida, o corpo foi retirado do local e encaminhado para o IML de Varginha. O caso foi encaminhado para a apuração da Polícia Civil de Três Pontas, que num curto espaço de tempo, as investigações foram alcançando êxito, sendo assim possível chegar até a mãe da criança. Na manhã de terça-feira, dia 5 de abril, foi realizada uma coletiva de imprensa na Delegacia de Polícia de Três Pontas, onde, na oportunidade, foram esclarecidas dúvidas e questionamentos a respeito dos fatos. Acompanhe agora a coletiva de imprensa. Bom dia a todos. Na data de ontem, né, especificamente sobre o último caso, o encontro do recém-nascido no córrego, que margeia a Avenida Zé Lagoas aqui em Três Pontas, no último domingo. Nesse fato, a Polícia Militar foi acionada de pronto por transeuntes que passavam ali pelo córrego, né, fazendo caminhada, com uma suspeita de que havia ali um feto, né? Inicialmente até a ideia era que fosse um feto mesmo. Aí a Polícia Militar, até um policial militar apaisana, que estava fora de serviço, ele se deslocou imediatamente para lá e percebeu que era um recém-nascido, né? Se lançou ali ao córrego de maneira até bastante heróica mesmo. O volume de água era bastante grande naquele horário e conseguiu resgatar essa criança aí já sem vida, né? Aí a equipe da Polícia Militar aproximou, a perícia foi acionada de pronto também, fez os trabalhos iniciais e houve o registro de ocorrência. Então logo a gente da Polícia Civil teve essa informação, ainda no domingo, eu mesmo estava de plantão em Varginha, mas a equipe toda disponível, já iniciaram ali a troca de informação. Eu fiz um vídeo, acho que o pessoal disponibilizou aí, pedindo um apoio da população, porque a gente sabia da dificuldade, o córrego é um córrego grande, a gente não tinha naquele primeiro momento informações iniciais sobre o local que a criança havia sido lançada, quem havia lançado a criança, o horário e o dia que essa criança foi lançada, e aí a gente começou a receber informações, várias informações. Então eu agradeço aqui de pronto a população, as redes sociais, que sempre nos ajudam muito. Então as informações começaram a aportar ainda no domingo e na segunda de manhã informações mais concretas começaram a chegar e a equipe diligenciou, cruzou as informações, foi até a casa de uma das pessoas indicadas, que inicialmente se colocou como suspeita, e ali encontrou vestígios, né? E aí aquele espectro gigantesco inicial ele começou a se fechar,
E a investigação tomou um rumo, tudo muito rápido, tudo muito célere, né? Tudo na manhã da segunda-feira. E a gente conseguiu, nesses traços iniciais aí, realmente confirmar que a autora era a pessoa que inicialmente se suspeitava, encontrando ali na casa dela um short, né, com resquícios de sangue na parte ali da genitália. Em conversa com o pessoal ali também, foi dada a informação de que ela, 8 horas da manhã, 8h30, se não me engano, pegou um ônibus sentido a São Paulo. E aí a equipe imediatamente iniciou as diligências e fez contato com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal. E aqui vai um agradecimento específico para essa instituição, que não mediu esforços, já deslocou efetivo, colocou uma equipe na busca desse ônibus, que foi identificado aqui por nós, inclusive o assento que a suspeita estava, e lá em Bragança Paulista conseguiu interceptar o ônibus e identificar a pessoa. Essa autora, sim, no primeiro contato com a Polícia Rodoviária Federal, ela confirmou que ela havia lançado a criança no córrego, e aí encaminhou essa pessoa para a base da Polícia Rodoviária Federal em Pouso Alegre. E aí a equipe daqui de Três Pontas também imediatamente se deslocou para entrar em contato e conversar e formalizar um interrogatório dessa suspeita. Durante o interrogatório, a autora, e agora falo como autora porque não há dúvida disso, ela confessou, né, que de fato ela escondeu a gravidez de muita gente, passando por algumas pessoas próximas, né, o pai da criança e uma outra amiga. Teve a criança dentro de casa, no banheiro, no chuveiro, segundo a versão dela, e na versão dela, a criança teria nascido morta, e ela desesperou, né, colocou a criança em cima da cama, depois, no desespero, segundo ela, embrulhou a criança dentro de um saco de lixo preto, foi até um córrego próximo à casa dela, bem próximo mesmo, e colocou a criança no córrego, no rio ali, né, que passa embaixo. Num primeiro momento ela disse que colocou, mas depois as imagens, né, que vocês possivelmente vão ter acesso, comprovam que ela lançou a criança. E aí essa criança, isso foi na quinta-feira de madrugada, tá? Na quarta-feira, dia 30, ela começou a ter dores, e na quinta-feira de madrugada ela teve a criança no banheiro, como eu havia dito. Então essa criança permaneceu nesse córrego de madrugada de quinta até amanhã de domingo, onde ela foi encontrada, como eu disse, pela Polícia Militar. E agora e durante a tarde, né, a gente, antes de sair para essa diligência, já havia demandado juridicamente pela prisão preventiva da então suspeita e agora autora, e mais do meio para o final da tarde o juízo entendeu, né, com parecer favorável do Ministério Público, entendeu que de fato era necessário essa restrição, por vários argumentos, né? Ela estava fugindo, as provas naquele momento entendeu como possíveis e robustas, e foi dado cumprimento, ao final da oitiva, foi dado cumprimento a esse mandado de prisão, ainda na base da PRF, foi conduzido a presa, né, até a Delegacia de Plantão de Pouso Alegre, e lá foram concluídas as formalidades do cumprimento. Ela ficou recolhida em Pouso Alegre e será encaminhada, possivelmente já até foi, para o presídio de Santa Rita do Sapucaí, que é a porta de entrada das mulheres na regional e departamento de Pouso Alegre. Doutor, na conversa, no depoimento dela, ela falou que ela já planejava fugir, ou ela fugiu por conta da repercussão do caso dele? Ela não precisou nem falar, não havia dúvida, né? Ela lançou a criança, né? A criança morreu e ela lançou a criança no córrego na quinta, né? Existem informações bastante concretas e confirmadas por ela, de que nesse período, inclusive, ela saiu com amigos, tomou cerveja, né? Então, certamente, nesse período, ela não tinha certa de que a impunidade estava ali, ela se divertiu, né? E aí sim, no domingo, com a repercussão do caso natural, um caso macabro, vamos dizer assim, desse, grave, ela se assustou e possivelmente tentando continuar na intenção de se ver livre da justiça, ela pegou a criança e seguiu o sentido de São Paulo. Mas foi claramente e com muita eficiência da equipe, isso é bom dizer também, cruzamento de informação, parceria entre as instituições, isso é muito importante, isso tem que ser ressaltado e valorizado. Nessa semana ainda, semana passada, a gente teve uma parceria com a Polícia do Espírito Santo, que também foi muito diligente com a gente, a PM do Espírito Santo, a PM daqui, a PRF. Então essa parceria, a forma como os crimes são cometidos hoje, se não houver parceria, se ficar numa bolha, nada se apura.
Então eu acho que valorizar essa parceria sempre, né, ressaltar os policiais rodoviários federais que também não mediram esforço, entrar numa viatura, confiando na informação que a gente tinha, né, e essa é importante passar credibilidade. A Polícia Civil tem essa credibilidade junto às outras instituições, foi passado e eles cumpriram, então ressaltar bastante essas parcerias. Doutora, ela sabe quem é o pai dessa criança e por que ela teria escondido essa gravidez da família, dos amigos? Ela chegou a falar sobre isso? Sabe, né? Está tudo muito inicial, é claro assim, a investigação está bem avançada, né? Autoria, prisão, materialidade, tudo certo. Alguns contornos ainda, a gente está com 2 dias da descoberta e 1 dia da prisão, né? A gente tem mais, a enquete se conclui com 10 dias da pessoa presa, então a gente tem muito ponto ainda que precisa ser esclarecido. Algumas pessoas serão ouvidas, o pai foi identificado por ela, né? Ela indicou quem que é o pai, era uma gravidez indesejada, né? Ela relatou outras situações envolvendo um relacionamento, que a gente vai, não explicitarei aqui, porque ainda está pendente de confirmações e investigações, mas ela sabia quem que era o pai sim, mas no ato ali, no dia, né, que ela teve a criança, matou, na visão nossa, matou a criança e lançou ao córrego, ela estava sozinha, sem policial. Enquanto adolescente, ela teve algumas passagens por briga, sim, mas não era do métier que a gente costuma dizer, não. Eu acho que antes é importante ressaltar que a criança nasceu com vida, né? Os laudos apresentam essa informação. E como o doutor Gustavo muito bem explicitou aqui para os senhores, ela apresentou outras versões até chegar na conclusão, as informações ainda estão sendo colhidas, diligências ainda estão sendo realizadas para verificar exatamente como que aconteceu o delito, mas os laudos e as demais informações que agora vão ser trabalhadas dentro desse inquérito policial vão trazer com certeza como que foi todo o modus operandi, a intenção, mas o importante ressaltar é que a criança nasceu com vida, né? Eu acho que isso é importante. A necrópsia já foi feita, a autópsia já foi feita, dá para saber se essa criança ela morreu ali no local onde ela nasceu ou se morreu afogada depois que foi jogada no rio? A necrópsia, a necrópsia foi feita, né, já encaminhada. Existem outros questionamentos que a gente faz, requisitação complementar e vão ser feitas, alguns pontos obscuros, mas algumas certezas a gente tem. A criança nasceu com vida, respirou, existe um exame específico para isso, positivo. A criança não morreu afogada, a criança não morreu da queda, então algumas conclusões também se permite tirar aqui. Ela morreu possivelmente por asfixia ou uma inanição ali, falta de cuidado inicial. E outro elemento importante é qual crime será imputado a essa mãe, né? Ela é autora de crime. E isso também se definirá ao final no relatório, mas outras possibilidades surgiram com as investigações. No início era muito evidente, ou era mais próximo de se atribuir um infanticídio, né? Mas o infanticídio tem uma elementar que chama sobreinfluência do estado corporal. O estado corporal é uma alteração, como eu havia dito, psíquica e hormonal da mãe, que quando tem a criança, né, nessa alteração ela mata, e aí é um crime de infanticídio. Mas a gente, do que a gente tem, talvez possa não ter tido a influência do estado corporal na morte dessa criança. E aí outros crimes se avizinham, um homicídio, um crime de ocultação de cadáver, esse é inegável, né? Esse tem imagem, não tem dúvida, então ocultação de cadáver é um crime sim que será atribuído, e aí a tipificação ela vai ficar de fato entre infanticídio e homicídio, e aí são os contornos que a investigação vai levar, né? Que eu falo, é uma coletiva de imprensa para dar uma resposta à sociedade, à comunidade que ficou chocada, condoída com a situação, e as redes sociais ela traz essa raiva, né? Existe uma raiva muito grande, eu não condeno, mas a gente tem que entender esse movimento, e isso aqui é para mostrar que o trabalho foi feito, que a pessoa vai ser responsabilizada. Crimes acontecem, infelizmente, esse chocou muita gente, e a gente vai continuar sempre nesse caminho de aconteceu aqui em Três Pontos, como foi na última, a gente vai seguir indiscriminadamente para essa apuração. Doutor Gustavo, a Polícia Civil tem certeza absoluta de que ela agiu sozinha ou alguma outra pessoa também pode ser iniciada? A gente tem elementos iniciais, né? A versão dela, que agiu sozinha, e a versão ela foi mudando muito, né? As declarações, elas não são simples de ser retiradas, né? Tem muita emoção, tem muita... Então, são técnicas que são usadas na investigação, nos interrogatórios, inclusive,
e algumas versões diferentes foram apresentadas, né? Até ela apresentar uma versão firme. E a versão firme é de também as câmeras de segurança. A câmera inicial que a gente conseguiu só pega ela na imagem. Então, assim, existem outras câmeras ali próximo à residência dela que também serão analisadas. A gente ainda não... Por ela ter mentido muito no depoimento, a gente não dá para cravar 100% de certeza até o momento. E a versão dela final, firmada, formalizada, é a que mais se aproxima daquilo que a gente inicialmente tem também. Então a gente acredita que pode ser que ela sim, de fato, possa ter agido sozinha. Mais uma pergunta, com a experiência toda de vocês, nesses anos de trabalho, enfim, de trabalho efetivo e de resultados altamente satisfatórios, certamente é um caso que chocou particularmente todos vocês? Com certeza. Não há dúvida, inclusive existem imagens, né? A Polícia Militar no momento ali do encontro ficou bastante comovida também, algo difícil de ver, né? Porque a lida policial, ela não nos endurece, mas nos traz uma experiência que nos permite enfrentar mais bem, melhor esse tipo de caso, e a gente viu profissionais experientes, né? Na linha de frente, ficando bastante emocionado na hora da ação, e emocionou todos nós. Né, também nós aqui da investigação, no contato com a autora, no contato com a circunstância, na forma como foi feita, na hora que vê um vídeo, da forma como a criança foi lançada, né, isso choca, né? Somos pais, somos mães, somos pessoas incluídas na sociedade e que a hora que vê uma cena dessa, choca, mas isso é importante que não muda, né, o empenho que é feito pela equipe, né? Aí cabe a nós, e a gente faz, posso garantir com bastante tranquilidade isso, uma investigação isenta, uma investigação não emotiva, uma investigação técnica com elementos objetivos que a gente produz no início para ter a certeza de lá na frente essa condenação vir, para que a sociedade se sinta aí confortada pela responsabilização de quem fez um crime tão bárbaro quanto esse. Vale só mais uma vez ressaltar aqui o trabalho da equipe, de toda a equipe, né? Como eu havia mencionado anteriormente, nos últimos dias foram vários casos de repercussão. E a equipe aqui de forma intensa se manteve firme, trabalhando muito, incansável, dias e noites, toda a equipe de Três Pontas e os demais órgãos, como o doutor Gustavo bem ponderou, estão aqui de parabéns pelo empenho, pela dedicação em todos os casos, independente dos crimes, né? É importante ressaltar também a confiança da população de Três Pontas no serviço da equipe, com o fornecimento de informações, né, o atendimento prestativo com imagens de câmeras e tudo que a gente precisa para poder estar elaborando a investigação. Como foi dito inicialmente, só um minuto, a gente precisou da população, a gente sempre precisa, né? A população é a nossa maior fonte. Existem diversos recursos disponíveis para as polícias, para a Polícia Civil, aqui em Três Pontas também temos acesso, mas a população, a informação, é essa que norteia, né? Então é importante trazer, como foi dito pelo Stephanie, essa relação de confiança e estreitar cada vez mais, deixar sempre aberto aí as possibilidades de contato com a Polícia Civil aqui em Três Pontas e no estado todo, no Brasil. A gente precisa disso, então agradeço a população, como naquele vídeo inicial, conclamando a população para nos ajudar, e ela prontamente ajudou, coisas de minutos, horas, as informações já começaram a vir. É claro que as informações às vezes não são as certas, né? Aí cabe a nós trabalhar, e aí ressaltar, como bem disse a doutora Renata, a equipe, filtrar, saber lidar, trabalhar essa informação que foi feito com eficiência, com agilidade, e aí o resultado, né? Mais uma vez o resultado apresentado. Existe uma conversa entre essa mulher e uma amiga dela no WhatsApp em que ela não demonstra arrependimento pelo fato pelo crime que ela cometeu e sim a preocupação dela se ela cair dentro da cadeia. Qual que era o perfil dela quando vocês ouviram lá ela em Pouso Alegre? Então, 2 pontos chamaram a atenção durante essa investigação. O primeiro, que é o que os colegas já falaram aqui, porque diante da dificuldade que ia ter para investigar esse caso, a população foi crucial para que a gente pudesse solucionar o caso o mais rápido possível. Foi crucial. Nesse tempo todo de polícia que eu tenho, a população foi 100%, a investigação foi 100% da população, praticamente. Porque ia ser muito difícil a gente começar uma investigação num córrego, onde da extensão, onde estava chovendo a região, durante essa semana, houve chuvas aqui na região. Então, assim, para cravar o local 100% onde essa pessoa poderia ter jogado a criança ia ser difícil. Não impossível, mas ia ser difícil. E a outra questão que chamou a atenção da equipe
foi que durante a entrevista dela, ela estava mais preocupada em ser presa do que de um fato que aconteceu da criança ser morta e ser jogada no córrego. Então, assim, isso também deixou a gente bem emocionado com o fato, porque ela estava mais preocupada com qual seria a consequência que ela ia sofrer na cadeia. Um outro detalhe importante que eu esqueci de mencionar, que deve estar na pergunta na cabeça de vocês aí, ela foi lançada na quinta, a criança foi jogada no córrego na quinta de madrugada e encontrada no domingo. Né? Embora o córrego seja extenso, não é essa extensão toda que demora esse tanto de dia. E existe uma justificativa e uma explicação para isso já procurada, encontrada e será formalizada pela polícia nos autos. O córrego não é um córrego com volume de água muito grande, então na hora que lançou aquele pacote, né, aquele saco de lixo com a criança lá dentro, ele possivelmente em alguma parte do córrego que é fechada, né, existe uma parte ali onde ficam os bares, onde o córrego é tampado. A criança deve ter encontrado algum empecilho físico ali parado. E por que ela voltou a rodar no córrego em domingo? Porque o SAI, no domingo, ele lavou um dos compartimentos dele de água e lançou naquele córrego, bem lá no início, um volume maior de água. Né? Então essa água, no domingo de manhã, ela deve ter desengastalhado o bebê de algum obstáculo físico, que dificilmente a gente vai achar porque é uma parte tampada, e ele foi por uma parte visível onde a população caminha. Né? Então muita gente passou ao lado desse bebê e um deles teve a atenção chamada e chamou a polícia militar. Então essa é a explicação técnica do porquê essa criança demorou tanto para sair do ponto que ela foi lançada até o momento que ela foi encontrada. Que embora uma extensão longa, né, num ambiente natural, circunstância normal, ela teria chegado lá rapidamente. A polícia já conseguiu falar com ela a respeito do tempo de gestação? Ela estava mesmo no 9º mês, que a gente sabe, né, pelo que o Lado apontou, esse bebê nasceu com 1,7 kg. Possivelmente um pouco prematuro ali pelo tempo de gestação, mas ela alegou que estaria no 9º mês? A mãe ela não sabia, né? Ela soube da gravidez, segundo ela, tardiamente. Então, e ela, embora ela tenha até tentado contato no pré-natal nos últimos dias, ela não fez qualquer acompanhamento. Então, ela não tem essa informação. A informação técnica do médico legista é de que essa gestação é entre o 7º e o 9º mês, mas a gente acredita que mais próximo do 7º, pela formação, pelo peso. Mas outro elemento bastante importante, né, como foi dito, ela nasceu com vida e era uma vida possível. Era uma vida possível se mesmo ela, tendo a criança em casa, num banheiro, se ela tivesse acionado o SAMU, essa criança teria resistido. Então é um elemento bastante importante que nos comove a todos e tem que ser colocado nos autos, porque essa criança tinha expectativa de vida, ela nasceu em condições de sobreviver e não foi dada a ela essa oportunidade, né, e é por isso que ela será responsabilizada ou pelo homicídio ou pelo infanticídio, que a gente vai definir ao final da investigação. Foi a primeira gestação dela, ela tem outros filhos? Ela tem outros filhos. Vale ressaltar que ela apresentou versões diferentes, mas as diligências iniciais implementadas pela equipe já foram direcionando. Então ela trouxe algumas versões que, com as provas já trazidas aos autos, foram sendo indagadas e já foram sendo modificadas. Então, novamente, eu pondero aqui que as investigações vão continuar, né, para trazer esse cenário de uma forma mais clara. Gustavo, quando a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo e abordou essa mulher, ela apresentou surpresa? A Polícia Rodoviária de lá chegou a comentar em relação a isso? Ela imaginava que ia ser abordada por conta da repercussão, né, que gerou nas redes sociais, mas ela ficou bastante surpresa, né, pela rapidez que foi. E a todo momento, isso aí também, complementando o que a doutora falou aqui das mentiras que ela falava, a todo momento ela inventava uma mentira diferente para tentar se isentar da culpa. Uma hora era o ex que ameaçou, a uma hora era outra coisa, ela não foi 100% verdadeira. Então, assim, ainda tem muita coisa para esclarecer nessa investigação que ela tentou omitir. Em algum momento ela demonstrou emoção ou arrependimento?
Emoção, eu não vi. Não, em alguns momentos emoção, né? Mas aí o que eu falo, como a preocupação dela, como foi bem dito, era sempre não ser presa, não morrer no presídio, né? Existem mensagens correndo em rede social. Essa era a principal emoção dela. Ela em vários momentos ela indagava. Ser morta no presídio. Ela indagava. Agora, sobre falar da criança, como é que foi, ela falava naturalmente, sem demonstrar arrependimento. Parece que foi uma coisa calculada, ao meu ver, pela experiência que eu tenho, ela calculou o que estava para acontecer. Só que ela não imaginava que o bebê ia ser encontrado e não imaginava que ia gerar essa repercussão imensa na cidade e no estado. E diante disso aí, ela começou a procurar alternativas para poder se isentar da culpa. Uma hora é um ex-namorado que entrou e ameaçou a filha dela com a faca, uma hora era droga, e foi inventando diversas mentiras. E como foi dito, essa frieza, além do depoimento, ela, em vários momentos, ela se colocou preocupada com a vida dela dentro do presídio, né? Mas eu vou ser morta, eles vão fazer alguma coisa comigo. Então, assim, diante de um fato grave como esse, ela se preocupar em circunstâncias que ainda iriam vir, mostram a frieza. E a questão, como eu disse, né, do fato de ela ter, no dia seguinte, já saído com amigos, né, a criança não encontrada e ela saindo, era a certeza da impunidade, isso foi acalmando, para mostrar que é uma pessoa que, de fato, tem indicativos aí complicados. Essa é a impressão que nós temos, que nós chegamos à conclusão, que se a criança não fosse encontrada, ninguém ia ficar sabendo. Vida normal, vida que segue. Vocês estão falando que pode ser que ela tenha planejado tudo o que ela fez lá. Ela forçou o parto? Ela tomou alguma coisa para fazer o parto acontecer? Segundo a versão dela, não, mas é o que eu falo, a investigação segue ainda, né? Mas a gente tem que entender também alguns empecilhos que a investigação encontra, né? Nem tudo assim é esclarecido de maneira absolutamente técnica. Existem recursos, existem meios, a gente acredita que avança nesse sentido, mas o que aconteceu dentro ali do banheiro, sem nenhuma testemunha, sem nenhuma presença, né? Com a criança que foi encontrada 3 dias depois, é claro que isso dificulta um pouco, o corpo da autora mudou, né? Nos 3, 4 dias seguintes. Então, mas a gente acredita que é uma possibilidade bastante real dela ter acelerado aquela situação, né? Seja se batendo, seja tomando, eu acho que é difícil, acho mais difícil, mas alguma questão física ela possa ter se batido e acelerado aquele parto. Mas não foi aborto, a criança nasceu com vida, respirou e tinha expectativa de vida. Até porque ela teve a oportunidade de procurar um auxílio médico, fazer um pré-natal, mesmo com o descobrimento de uma gravidez tardia, e não o fez. Então isso é importante deixar claro, né? Ela teve a oportunidade de buscar estes recursos e não o fez. Eu achei importante a pergunta do colega sobre outros filhos, parece que vocês confirmaram que ela tem outros filhos. Ela tem uma filha de 5 anos. E ela, essa filha está sob a tutela dela? Estava sob a tutela dela. Segundo ela, que durante o fato da criança ter nascido, essa filha estava em casa e na primeira versão ela falou que o ex-namorado estava lá, ameaçou, colocou a faca no pescoço da filha. Na segunda versão ela falou que a criança estava dormindo. Então assim, a criança com certeza ouviu alguma coisa ou chegou a ver alguma situação lá na casa dela. Mas essa criança, no momento da abordagem da PRF, ela estava com a mãe, né? Ela seguia para São Paulo com a mãe e ela foi deixada aos cuidados do bisavô dela, né? O avô da mãe, né? Então a gente tem certeza que está bem cuidada. A mãe da autora também vai vir de São Paulo. Então a criança, né? A filha da autora está super bem cuidada, com pessoas que possivelmente cuidam até melhor do que a própria mãe. Faz parte da investigação, vocês pretendem ouvir o pai da criança? Sim, várias pessoas ainda serão ouvidas, né? Então são esclarecimentos iniciais. Como eu disse, pode ser um infanticídio, pode ser um homicídio, a gente não crava nenhuma tipificação ainda, justamente por outras diligências que vão ser feitas. Ao ouvir o pai, certamente. Gente, vou pedir perdão. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Cidade. O que acontece em Três Pontas e região, você acompanha aqui na tv3pontas.com.br. Curta a nossa página no Facebook, inscreva-se, ative o sininho e receba os conteúdos da TV Três Pontas. Até a nossa próxima edição do Jornal da Cidade.